Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema e hoje eu gostaria de falar sobre o beijo da discórdia, parte 2. Eu havia falado ontem sobre o beijo da discórdia daquele dirigente do futebol espanhol que beijou a jogadora à força. Até agora eu não consegui ainda guardar o nome do dirigente e nem da jogadora. Mas o tema deu muita polêmica. E a princípio eu gravei um vídeo falando sobre o real e o virtual nos dias atuais. E às vezes um fato que poderia ser colocado dentro das suas próprias proporções, ele ganha um tamanho virtual, às vezes inadequado, ou adequado à era virtual, onde o real e o virtual se misturam. E às vezes, como o real e o virtual se misturam, um fato de tamanho médio ganha proporções estratosféricas. Um fato ou um acontecimento grande, o que poderia ser tratado como algo grave, às vezes é tratado pela edição da própria imprensa, pela opinião pública ou pela opinião publicada como algo menor. Mas houve desdobramentos. Eu achei que ficaria por aí, o dirigente se desculparia, porque seria o mínimo, porque todo mundo sabe que nós vivemos em dias onde nós questionamos a invasão do corpo de outrens, ou seja, isso vem sendo colocado, recolocado, postado, deletado, postado novamente, ou seja, todos já têm um parecer mínimo de que o corpo de outrens não deve ser invadido sem o consentimento, sobretudo em termos de um beijo na boca, que aliás no Brasil já é considerado estupro. Evidentemente que nós não podemos transportar essa interpretação, essa definição para todos os países. Esse fato foi na Austrália. E na Austrália, talvez o beijo forçado não seja estupro. Talvez na maioria dos países não. Mas o Brasil, para resguardar as mulheres diante de fatos semelhantes, para que outras coisas mais graves não aconteçam, colocou isso como estupro. Mas o fato cresceu, ganhou outras proporções, e como ganhou outras proporções, eu me sinto na necessidade de ir além do que eu falei. Eu coloquei para vocês que eu sou uma pessoa desastrada. E uma pessoa desastrada tem teto de vidro, mas não vidro tradicional, mas vidro de lâmpada. Então, como eu sou desastrado e tenho teto de vidro, não atiro nunca a primeira pedra. Até porque o dirigente fez aquilo, e como eu sou desastrado, eu olhei e falei, caramba, ainda bem que não fui eu. Porque diante de... como o desastrado sempre olha para algo que alguém faz e diz, poxa, poderia ter sido comigo, ainda bem que foi com ele. E a gente aprende, né, com o erro dos outros. Né? Eu falei, sempre uso o exemplo da aluna que eu perguntei às horas, que horas são, turma? E a aluna colocou no meu rosto o smartphone, e no smartphone tinha uma foto dela, lindíssima, com um biquinizinho pequenininho. Aí eu, se eu ver por aí eu pego, ou seja, aí o fato foi parar na secretaria como abuso e, na realidade, depois que aconteceu, eu pedi desculpas. Eu tive uma diarreia erótica. Então você que está me ouvindo, se você tiver uma foto seminua no smartphone, antes de colocar na minha cara, me avisa para eu poder me preparar psicologicamente. Mas então aconteceu esse fato, aí depois que aconteceu, eu fui lá, né, pedi desculpas à turma e a aluna já voltou
a me tratar bem, né? Tudo voltou porque eu reconheci que cometi um erro. Eu tinha que olhar para a foto dela, aquela foto lindíssima, toda sereia, e deveria ter engolido Eros, né? É isso aí, né? Mas aí eu tomei essa atitude para diminuir, para botar uma pedra em cima do assunto. E se o dirigente fizesse isso, ele também colocaria uma pedra em cima do assunto. Por quê? Porque também, como uma das atitudes do gestor deve ser isso também. Tornar um problema aparentemente grande um problema menor. Lembra do Bolsonaro? Um problema chegava pequenininho e saía enorme. O Lula, às vezes, um problema chega enorme e sai pequeno. Também faz parte da habilidade de um gestor. E um professor em sala de aula, ele é um gestor. Eu não tinha por que desdobrar aquele assunto, porque realmente eu falei algo um pouco além do esperado, né? Então faltou da parte do dirigente um pouco mais de humildade. Aí ele vem a público e fala que a jogadora que foi consentido. Não foi consentido, todo mundo viu. Aí depois ele fala que não, aí ele fala que não vai renunciar, tal. Deveria ter vindo pedir desculpas. Eu creio que se ele pedisse desculpas, com o tempo as coisas iriam se harmonizando. Mas a postura dele demonstra que tem outras coisas, outros sentimentos, talvez mais machistas por detrás. Talvez. Por que não? Porque se não tivesse, era só pedir desculpa, gente. Acabaria a situação. Aí isso gerou olha, aí o problema cresceu. As jogadoras vieram, mais de 80 jogadoras, dizendo que se ele estiver na confederação, ou seja, as jogadoras não vão às convocações. Olha o problema que ele criou só porque ele não soube falar uma palavra de 3 letrinhas. Desculpas, ou de 2 letrinhas, ou de 2, não, de 3 sílabas, desculpas, ou de 2 sílabas, perdão, só tem 2 sílabas ou 3 sílabas palavras, gente. Então, aí demonstra que existe um machismo incrustado muito maior. E esse machismo e essa agressão, ela incide mais contra o corpo das mulheres, né? Há poucos dias eu costumo fazer abdominal todos os dias, né? Abdominal mexendo os ombros, às vezes para o lado. Então eu estou ficando um pouquinho mais fortinho e as minhas pernas estão um pouco mais assim enrijecidas. E uma professora, amiga minha, ela veio falar comigo, ela botou assim a mão na minha perna, coisa de mulher mesmo, né? Caramba, professor, perna tá durinha. Claro, nenhum problema. Mas nós homens sabemos que, em relação ao corpo de uma mulher, nós não devemos fazer isso. Por quê? Porque esse abuso ele é datado e ele é muito mais... a proteção em relação a isso, historicamente, é em relação à mulher. Então, nós homens não devemos colocar a mão nas pernas de uma mulher, apertar e dizer: professora, tá durinha. Não, por quê? Porque não convém, não condiz. As mulheres, inclusive, às vezes falam com a gente e colocam a mão assim nas pernas da gente como uma atitude, como um ato de apoio, né? Para chamar nossa atenção. A gente já não faz isso. Porque a gente sabe que, por mais que exista... Que aí tem aqueles bolsonaristas, né? Mas a mulher também coloca a mão na perna do homem. A mulher... Uma coisa, historicamente, é ser mulher na sociedade. Inclusive na brasileira. Outra coisa é ser homem. Homens e mulheres não são iguais. Outras coisas... Tem coisas que algumas pessoas não entendem. A igualdade é um desafio. Mas a busca da igualdade é muitas das vezes para para prestar alguns serviços ao diferente, para que a igualdade como desafio seja mais propícia. Então, uma coisa é ser homem, outra coisa é ser mulher. A mulher colocar as mãos nas nossas pernas
como para chamar a nossa atenção é uma coisa. A gente fazer isso é outra coisa. É igual em transporte público, né? As mulheres são assediadas no transporte público. Às vezes, essa troca de carícias nesses lugares, às vezes é compartilhado. Às vezes é a mulher mesmo que, em poucas oportunidades, que assedia um homem. Mas historicamente o homem não se incomoda. Historicamente o homem não se sente violado. Tanto é que tem vagões para mulheres, mas não só vagões para homens. Mas nós homens também já fomos assediados na rua. Mulheres já passaram a mão no meu pinto na rua. Mulheres já me acossaram em transporte público. Mas, historicamente, esse abuso é contra as mulheres. E quem se sente aviltada são as mulheres. Quando passaram a mão no meu pinto na rua, eu levei um susto, não estava esperando, e fui para casa assustado. Mas depois esqueci, tá tudo certo. Né? Isso aqui, uma vez eu estava em Paris, na passagem de ano, e naquele tumulto todo ali, tinha uma menina ali por perto, e ela simplesmente colocou a mão lá. Tá tudo certo, passou. Porque, historicamente, uma coisa é ser homem, outra coisa é ser mulher. Então é isso. O sujeito passou dos limites e fez o problema crescer. Um problema que poderia ser menor, ele transformou em um problema muito maior. Demonstrando que seria muito mais fácil, seria muito mais digno, seria muito mais salutar ele virar público e falar: gente, vacilei. E eu me solidarizo, eu me solidarizei, porque eu também sou desastrado. Poderia ter sido comigo. E um desastrado tem teto de vidro. E como diz a grande filósofa contemporânea, como é que é o nome da cantora mesmo? Da roqueira, né? Que canta: quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Eu tenho, nunca atiro. Mas o dirigente resolveu transformar um problema que poderia ser bem menor em um problema muito maior. E eu acredito que se ele tivesse se desculpado, com o tempo, as próprias pessoas, porque existe uma coisa, inclusive nas mulheres, é uma palavra mágica, né? A palavra desculpa, né? Eu, como professor, na sala de aula, eu pedi desculpas. Eu percebi que a atitude da aluna em relação a mim foi até de admiração pelo fato de eu ter pedido desculpas. Então, a desculpa, o pedido de perdão, é uma palavrinha mágica. Uma palavrinha mágica que poderia ter mudado todo o cenário da situação. Mas ele preferiu recrudescer e transformou o problema pequeno num problema muito maior. E na sociedade virtual, uma coisa pequena pode virar uma coisa muito maior. Se o problema é sério, você transforma o problema que poderia ser menor em muito maior. Aí aquilo que é maior se torna enorme, porque na sociedade digital, o real e o virtual se misturam. E quando algo no real e o virtual... Qual é o tamanho correto de um problema? Às vezes a gente não sabe, porque o problema, como fenômeno objetivo, ele acontece. Aí um digita uma coisa aqui, outro digita outra coisa acolá, um posta aqui, outro deleta lá, e o problema, né, é igual a história do telefone sem fio, né, daquela dinâmica do telefone sem fio. Aí imagina um telefone sem fio no mundo digital. Posta isso, posta aquilo. Posta isso, deleta aquilo. Deleta isso, posta aquilo. Então, esse fato deve gerar criar na gente uma expectativa de aprendizagem, né? Aprendizagem. Se um problema, e principalmente para os gestores, se um problema chega
de um determinado tamanho, a gente deve se esforçar para que ele permaneça naquelas proporções. Mas o dirigente resolveu piorar a situação. Então estou aqui para reformular a respeito do vídeo que eu fiz anteriormente. Ok, galera? Vocês são do coração.